pais são seres humanos que acertam e erram. Os pais são assim. E nós precisamos ser misericordiosos com nossos pais. Eu acredito ainda que o seu pai e sua mãe deram a você tudo que eles podiam e tinham. Tudo que os pais podiam fazer, eles fizeram. Cuidou de você. Você não morreu na infância, quando bebê, porque você foi cuidado. Se você não foi cuidado pelo seu pai, você foi cuidado por alguém. Alguém cuidou de você. E você está aqui hoje porque você foi cuidado. Então essa gratidão nós precisamos dispensar aos nossos pais. Não é? Eles são maiores que nós. Os nossos pais, eles, a nível de autoridades, eles estão acima de nós. Quem precisa de atenção e amor, é você ou eles? Você precisa. Quem precisa, vai atrás. Quem tem sede, vai e bebe. Quem tem fome, vai e come. Não crie nenhuma expectativa sobre isso. Entendeu? Se eles não vêm, você vai. Você acha que o filho pródigo ia ficar passando o que passou, dizendo assim: eu vou esperar meu pai vir me buscar? Ele foi atrás. Essa foi a tarefa do filho pródigo, entendeu? Ele fez o caminho de volta, certo? Faça o seu caminho de volta. Procure seu pai, sua mãe, seus irmãos. Reconcilia. Entende? Reconcilia. Mesmo complicado, não justifica, não fica justificando, só peça perdão. Chega diante dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus familiares, com toda a dificuldade, com humildade, você chega e diz: eu peço perdão por tudo aquilo que eu causei na vida de vocês. Exatamente. Então, quem precisa de amor tem que ir atrás do amor, tem que dar amor. Então você volta para dar amor, você não volta para brigar, você volta para dar amor. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele está disposto a compensar perdas e injustiças sofridas. Quando nós procuramos a família, nós estamos em busca de nós compensar essas perdas ou alguma injustiça pela qual passamos. A família foi projetada para ser o ambiente apropriado, para ser o ventre emocional que gera filhos sadios. Sim. Filho pródigo. Pródigo é o filho que se perdeu. Entendeu? É o filho mais novo que saiu de casa. Tá certo? É o filho que se perdeu. Isso significa isso. Então, a família é projetada para ser esse ambiente apropriado. Esse ventre emocional que gera filhos sadios, destinados a um crescimento espiritual consistente. As pessoas que nascem fora da proteção e do amor de um ambiente familiar se tornam essencialmente inseguros. A maioria das pessoas que eu atendo, meus amados, e a maioria das pessoas, elas têm uma carência de família, elas têm uma necessidade de família. E sabe, é na família que nossos problemas começam, mas é na família também que nós somos exaltados, amados e queridos. Tudo acontece no contexto da família. O filho pródigo saiu de casa, brigado com a família, saiu num momento complexo da vida, mas sabe o que aconteceu? Ele se perdeu, mas ele sabia que podia voltar para a casa do pai. Entende? Então o que acontece? As pessoas que nascem fora desse ambiente familiar se tornam essencialmente inseguros. Então, quando eu entro num estado de atendimento, numa rota de atendimento com pessoas, o que eu faço? Levar a pessoa de volta à família. Se eu quero me reencontrar na minha existência,
se eu quero que a vida faça sentido para mim, se eu quero encontrar a missão e a direção da minha vida, eu preciso voltar para o seio da minha família. Não voltar especificamente, mas me reconciliar com eles. Porque é a partir da família, querido, que nós somos colocados no mundo. A mãe nos coloca para a vida, o pai nos leva para o mundo. E os pais nos preparam para ir para o mundo. Entende? Mas nessa concepção, o que a gente entende? Que pessoas inseguras, elas são oriundas de insuficiência familiar. O que é insuficiência familiar? A família que não funciona. A família tem que funcionar, mas tem que funcionar de uma maneira plena, de forma que nós cresçamos e saiamos para a vida. Eu tenho a minha história de vida, você tem a sua história de vida. Eu tenho os meus pais, você tem os seus pais, você tem os seus irmãos, entende? E nós existimos dentro de uma corrente genética. Nós temos um nome, um sobrenome que foi nos dado. Você não escolheu o seu nome, você não escolheu o seu sobrenome. Isso foi dado a você. Quando você nasce, você já nasce de uma família. E nós não escolhemos qual família nascer. Nós simplesmente nascemos e crescemos e nos desenvolvemos dentro dessa família. Mas, queridos, aquilo que os pais não nos deram, de alguma forma nós precisamos ir buscar. Nós precisamos encontrar e entender que os pais só me entregaram aquilo que eles tinham, nada mais. E eu não posso exigir mais, eu não posso criar uma expectativa inexistente. Sabe por quê? Porque a geração seguinte, ela é mais evoluída. Você teve oportunidades que seus pais não tiveram. Eu sou filho de pais analfabetos. Todavia, eu tenho 2 cursos superiores, eu tenho 2 pós-graduação e N outros cursos. Entenderam? Porque eu sou filho, eu deveria ser analfabeto. Meu pai era lavrador, eu poderia ser lavrador hoje, entendeu? Mas sabe que a geração seguinte é uma geração que evolui. Você tem a necessidade de ser melhor, socialmente, dentro de academicamente melhor do que o seu pai. Entenderam? Eu conheço pessoas, eu já atendi pessoas, eu atendi advogados, médicos, cujos pais eram médicos, que vinham de família de médico. Mas sabe de uma coisa? A maneira do pai atender como médico é diferente do filho atender como médico, porque as coisas evoluem. Há uma evolução. Querido, se nós não estamos evoluindo, há algo de errado conosco. Nós precisamos evoluir. Entenderam? A minha geração de filho do meu pai, eu fui mais evoluído que meu pai. O meu filho de 30 anos, casado, ele com 30 anos hoje, ele está melhor do que eu com 30. Porque meu filho, quando eu fui comprar uma casa depois de casado, já depois de muito tempo de casado, morando aqui em Goiânia. O meu filho, quando casou, com menos de 3 anos, ele já tinha uma casa própria. Ele já tem a casa própria dele. Meu filho comprou um carro agora de 45 mil reais. Foi lá e comprou. Ele vive melhor do que eu. Sabe por quê? Porque eu criei as bases para o meu filho andar, para o meu filho pisar. Eu criei alicerces para o meu filho pisar. Então a geração seguinte, ela tem obrigação de ser melhor, de ser mais evoluída. Entende? A minha filha de 16 anos está terminando o 2º grau e ela já está se preparando para a faculdade. Porque ela precisa. Com 16 anos, queridos, eu estava fora da escola.
Eu parei de estudar com 13 anos, na 7ª série. E eu voltei a estudar com 17. Terminei o 2º grau e já estava casado. E com 23 anos, quando eu terminei o 2º grau. Então o que acontece? Os nossos filhos precisam ser melhores do que nós. Amém ou não? Entenda. Você tem a obrigação de ser melhor, mais evoluído do que os seus pais. E se não está sendo, comece a ser. Comece a criar uma trajetória, uma rota para que você evolua como pessoa. Para que você realmente, senão a geração morre. Se a geração seguinte não evolui, ela morre. Ela só vai repetir o padrão de escassez, de pobreza e de miséria. E a geração seguinte não pode reproduzir isso, porque nós evoluímos. Na época do meu pai não tinha celular, na nossa casa não tinha televisão. Eu fui ver uma televisão, eu estava com 10 anos de idade quando eu assisti pela primeira vez uma televisão na praça, onde tinha aquela televisão pública no interior. Porque nós não tínhamos. Nós íamos assistir televisão na casa das pessoas, a gente era mandado embora. Porque estava gastando a energia dos outros e ia ocupando espaço na casa. A pessoa desligava a televisão na nossa cara, para a gente ir embora. E era assim, porque a gente não tinha televisão. Entenderam? A nossa geração não tem só televisão. Nossa geração tem computador, nossa geração tem celular. E a gente quase não assiste mais televisão. Porque o celular está na mão e tem de tudo no celular. Não é assim? É uma geração que evolui. Sim. 10 filhas porque não tinha televisão, mas não era não. Não é? Não era não. É porque naquela época ter filhos era o pai ter muitos filhos era bom. Era bom para os pais. As condições para criar era outra. Não era hoje ter 10 filhos é bem difícil de criar. Por causa da estrutura econômica, né? Oi? 10 filhos. Minha mãe teve 16 filhos. Isso. Minha mãe teve 16. Tem 10 vivos. Minha mãe teve 16 partos normais. Tem 10 filhos vivos hoje. Então o que acontece? Eles realmente tinham muitos filhos. Mas criar filho naquela época era diferente. Hoje não. Demanda toda uma estrutura para criar filhos. Sim. Eu voltei no 7º ano. Isso, aí eu estudei mais 5 anos. Com 21. 21. Sempre. Eu converti aos 16 anos. 16 anos. E aí com 21 eu casei. Com 22 meu primeiro filho nasceu. Com 23 o segundo. Mesma esposa. São 30... Hoje é 2. Dia 5 agora fazem 33 anos de casado. Eu tenho 54 agora. Entendeu? Com a mesma mulher. Eu nunca dormi com outra mulher na minha vida. Entendeu? A relação sexual, de experiência sexual, é só com a minha esposa até hoje. E eu acredito que não faz diferença com outra mulher. Eu acho que é a mesma coisa. É o mesmo buraco, é o mesmo... né? É o mesmo calor, né? Entendeu? Tem um mais quente? Ah, eu tô satisfeito. Tá ao vivo? Ah, tá. Ah, vamos lá. Tá ao vivo, hein, gente? Depois o YouTube processa a gente. Sim.
Exatamente. Pode. Pode sim. Então, assim, uma das coisas que eu disse, se eu fosse reproduzir o padrão de relacionamento dos meus pais, eu era um homem agressivo. Meu pai batia na minha mãe, era agressivo, grosso. E hoje eu dizia que eu não queria aquilo para mim, que eu iria tratar a minha esposa de uma forma diferente. Então nós podemos evoluir, nós podemos ser diferente dos pais, nós podemos ser melhor em muitas coisas, mas sendo quem você é, tá certo? Sendo quem você é. Então, essa insuficiência familiar, porque outra coisa que eu gostaria de pontuar é que você tem obrigação de mudar a realidade na sua geração. Você não precisa reproduzir padrão. Há muita gente sofrendo porque está repetindo um padrão de comportamento de gerações anteriores. Ah, porque meu avô era assim, porque meu pai era assim. Você não tem obrigação de ser assim. Você pode melhorar aquilo que você pode aquilo que você pode manter como referência dos seus pais, você mantém, porque isso é saudável para você. Mas aquilo que você não gosta, não aceita, não luta contra, simplesmente não queira para você. Você pode mudar a realidade e o contexto da sua vida, de onde você está. Eu digo para vocês que todo tempo é tempo de começar, porque a vida não acabou. Nós estamos respirando, nós estamos vivendo, e nós podemos viver da forma como nós queremos viver, porque você toma as decisões. A partir do momento que você se tornou maioridade, você cuida da sua vida. Você caminha na direção daquilo que você acredita. Você pode ser o que você quiser. Você pode exercer a profissão que quiser. Você pode mudar de profissão. Você pode casar com a mulher de verdade. Você pode ter os filhos que você quiser. Então, a gente vê isso, que os nossos filhos são mais evoluídos, e nós precisamos disso. De repente assumir isso e mudar o padrão, porque muitas vezes são as crenças familiares que nós carregamos. Muitos de nós carregamos crenças que limitam, e nós repetimos padrões, comportamentos. Não que nós temos que nos afastar de vez, dizer assim, não, eu não quero saber de pai, mãe, eu vou cuidar da minha. Não, você vai cuidar da sua vida, mas você precisa estar reconciliado com pai e mãe. Amém, pessoal? Faz sentido? Sim. 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 Isso. Repetindo o padrão. Isso. Você evoluiu, porque você estava se tornando aquilo que você detestava, um comportamento do seu pai que você detestava, e você estava se tornando justamente isso, entendeu? Com certeza, com certeza. Então nós precisamos parar e observar o nosso comportamento, e aí que está, amados, a importância do autoconhecimento.
Você precisa se conhecer, tá certo? O principal campo de batalha espiritual, queridos, é na família. É na família que está o maior campo de batalha espiritual. Todas as investidas de Satanás estão na família. E o ponto de ataque, invariavelmente, parte do princípio de ferir o referencial de autoridade. Quando se fere o referencial de autoridade na casa, que é o pai é uma referência de autoridade. Quando se fere esse pai, quando tira o pai da posição de autoridade, a casa se perde, o lar se perde. Seja por alcoolismo, seja por briga, seja por prisão, adultério, seja pelo que for. Quando esse pai ele perde a moral dentro de casa, a família se destrói. Todos nós precisamos do referencial de pai e mãe, porque nós temos pai e mãe dentro de nós, amém, gente? Entenda isso, a gente tem pai e mãe dentro de nós. A gente tem o masculino e o feminino dentro de nós. Então, quando nós nos assumimos na nossa sexualidade, o pai está presente em nós. As referências que eu tenho do meu pai era de um provedor. Meu pai era provedor, trabalhador, um homem assim de trabalhar mesmo, entende? Eu vejo isso positivo nele, e eu carrego isso dele como positivo em mim, do que eu vou reproduzir, entende? A minha mãe era assim, uma mulher muito conselheira, muito sábia, tinha uma sabedoria muito grande, uma mulher simples, mas de uma sabedoria. O referencial de educação que eu tenho é dela. Então eu carrego comigo isso. E eu tenho como compromisso me evoluir nesses referenciais que os meus pais me trouxeram. Mas eu preciso olhar para a minha família de origem e perceber quem é meu pai e quem é minha mãe, porque eles são meus referenciais. Entende? Mas eu não fui criado por meu pai, não conheci meu pai, mas alguém tem que ser referencial de pai na sua vida. Entende? Interessante que na parábola do filho pródigo, a mãe não aparece. Eu não sei porque, eu nunca fiz uma exegese sobre isso, mas quando você vê o referencial do menino de pai, do referencial paterno, ele diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá eu me sinto seguro, lá o meu pai me deu segurança enquanto eu estava lá. Eu me perdi, eu caí em mim, ele caiu em si e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Então pai é referência, mãe é referência, tá certo? Claro, além dessas referências de pai e mãe, há outras que a gente busca. Nós estamos o tempo todo buscando referências, né? Eu estava conversando com a minha esposa e falando assim, eu falei: olha, o pastor Gil, eu gostaria muito de ter aquela energia que ele tem. Ele é um cara que tem uma energia, o tempo todo ele está vibrando numa energia alta. Eu disse assim: puxa, eu queria muito, quer dizer, é uma referência. E aí nós vamos aprendendo, de repente você aprende a ter essa influência toda que ele carrega consigo, entende? Então nós vamos aprendendo e buscando novos referenciais. Um tio, um avô, alguém vai se tornando referencial dentro da família, um irmão, uma irmã. Um professor, um pastor, alguém que está acima de nós. E a gente vai criando pontos de referenciais, não é? Então o pilar mestre da família, querido, é o pai. É a figura do pai que provê um referencial divino para o filho e esposa. É interessante que todos nós dentro da família buscamos o pai, inclusive a mãe, a nossa mãe também quer o pai, porque o marido, ele se torna um referencial paterno não só para os filhos, mas também para a esposa.
Porque a esposa também busca nesse marido proteção, segurança. Ela busca limites, provisão. Ela sabe que ele está ali como um homem, como aquele que é o guardião da casa. E aí, quando se quebra esse referencial de autoridade, que é o pai, toda a família se perde. Um pai que é alcoólatra, que chega em casa, que briga com a mãe, com o pai, com a esposa, que quebra tudo, e que a mãe tem que buscar no bar porque não consegue ir para casa, que um filho tem que ir buscar. Que referencial é esse, gente? De adultério, de traição, de uma série de coisas. Eles vão se perdendo no referencial. E aí a gente vai olhando para outros lugares e se rebeliando contra o pai. Então a ausência do referencial desse pai impõe um jugo de orfandade. Tem muitos de nós que nos sentimos órfãos de pais vivos, pais dentro de casa, mas é um pai que não comunica, um pai que não abraça, um pai que não dá atenção, um pai que não ajuda, um pai que toda vez que você precisa, ele manda você se virar e chegar para lá. Entendeu? Então, quando isso acontece, tem um sentimento de orfandade dentro de nós, a gente se sente órfão, porque o pai está ali e é como se não estivesse. A mulher se sente viúva porque o marido está vivo, mas ele não é o marido que assume a sua função. Então acontece todo esse processo, e tudo isso desestabiliza a família, né? Isso desestabiliza. Isso vai desestabilizando a família, querido, e vamos nos perdendo como referenciais, tá? Precisa-se voltar para a família, para a reconciliação. Eu insisto nisso. Sem essa reconciliação, o mundo espiritual não se abre. E algumas vezes as nossas prisões, as nossas algemas, o nosso encurralamento está dentro desse processo da necessidade de nós voltarmos e nos reconciliarmos. Quando você se reconcilia, portas se abrem, um campo espiritual se abre, uma porta de prosperidade se abre, uma porta de bons relacionamentos e de novas direções para a vida vão se abrindo, não é? Então, o ponto estratégico do inimigo é contra a figura do pai. É a figura do pai. Querem destruir a figura do pai, porque sabendo disso, se destrói tudo. Lá em Lucas capítulo 11, diz assim: se o valente guarda armado a sua casa, tudo quanto tem está em segurança. Quem é o valente? O valente é o homem. O homem é o valente. Nós, como homens, existimos com 3 funções básicas. Nós somos aqueles que dão limites. A moral é do homem, o limite é do homem. A direção é nós que damos. Nós precisamos dar direção à nossa família, aos filhos. Nós somos pessoas que já nascem com essa natureza de dar direção. Então é limite, direção e proteção. Nós somos aqueles que protegem, que dá segurança, que provê segurança física e emocional. Nós precisamos nos redirecionar e nos realinhar com a nossa natureza masculina, não como machistas, não, como a natureza do homem. Deus criou uma natureza masculina e nós precisamos agir e andar dentro dessa natureza de homem, de guardador, de protetor,
daquele que provê, daquele que dá estrutura, estabilidade, que dá direção, olha para o futuro, que direciona. Tudo isso, queridos, são atitudes nossas como homem que vai fazer sentido para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos. Mas nós precisamos olhar para a família com outro olhar, com um desejo melhor de estar reconciliados com eles, tá certo? Então, no Brasil, religiosamente, nós temos um sistema religioso matriarcal, porque quando católicos nós oramos assim: Santa Maria, Mãe de Deus. Maria não é mãe de Deus, não é? E a gente ora assim: a padroeira da cidade que nós moramos é Aparecida. Mas como é que ela é padroeira se ela é mulher? Padroeira é para homem, madroeira é que é mulher. Entende? Você percebe? Então, dentro da nossa construção religiosa, tem uma figura feminina. A padroeira da minha cidade lá no Maranhão era Santa Rita e Santa Filomena, duas mulheres. Elas não podem ser padroeiras, elas podem ser madroeiras. Entende? Então a gente vê essa construção e nós vamos repetindo isso como mantra na nossa vida. E aí a gente não vai percebendo o que está acontecendo de verdade. Nós precisamos olhar para a família, ter um olhar para trás, não para ficar lá. Nós precisamos olhar para trás e a gente começar a se reconstruir e observar onde que eu estou, quais são os padrões que eu estou repetindo. Quais são esses padrões? Eu preciso observar se eu não sou a figura do meu pai, né? Se eu não sou o segundo pai na minha... Não, eu preciso saber, eu preciso olhar para o meu pai e perceber o que é bom e o que não é bom para mim, como referencial. Nós precisamos olhar para nossa mãe e entender, olhar como referencial, entender o que eu quero e o que eu não quero. Porque o referencial de mãe é um referencial de esposa que a gente quer. E aí aquilo que eu não quero, eu não preciso repetir. Então é um tempo de nós olharmos carinhosamente para a nossa família. Olharmos para nós podermos nos reconstruir nessa vida. Amém, pessoal? Vamos orar então. Pai, obrigado por essa palavra que nos toca profundamente. Obrigado por tudo aquilo, Pai, que o Senhor nos proporcionou. Obrigado pela família que temos. Obrigado pelo pai, obrigado pela mãe. Obrigado, Deus, pelos irmãos, pelos tios, por esse ambiente social onde nós somos criados. Nós agradecemos, Pai, porque nós existimos hoje por causa da nossa família. O meu pai, a mãe, continua sendo nosso referencial. Eles nos deram a vida. E a tua palavra diz que nós temos que honrar pai e mãe. E nós precisamos honrar a função. E nós, como pais que já somos, precisamos, ó Deus, construir um referencial para os nossos filhos. E nós, ainda que não somos pais, possamos aprender aqui nesse tempo de preparo e voltar para a vida a partir dos pais. E que nós possamos ter esse referencial. E que Deus é o nosso Pai amado, nosso Pai querido. Deus é aquele que nos sustenta e que cuida de nós. Deus é o Pai. E nós recebemos a natureza paterna de Deus em nós. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém.